Hoje eu vou ensinar vocês a consertar um bico de uma prancha aqui que está desfolhado. Esse bico aqui provavelmente foi batido no chão ou em alguma pedra durante uma vaca ou até durante o transporte, não sei exatamente o que aconteceu, mas o bico abriu. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a reconstituir toda aquela zona de laminação, refazer a ponta e deixar tudo bem resistente novamente. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o like para esse vídeo chegar a novas pessoas e ativa o sino de notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos por aqui. Bora pro vídeo. Interrompendo aqui teu vídeo rapidinho para mostrar esse e-book aqui que eu criei e nele eu te mostro o passo a passo completo para fazer consertos em pranchas de surf e também como fazer a preparação correta da resina. Aqui eu te mostro desde o zero como é feito todos os processos e também te ensino a como montar o seu próprio negócio. Se você ficou interessado, clica aqui no primeiro link da descrição e adquire seu e-book. Então o nosso primeiro processo aqui vai ser dar uma analisada ali no bico e ver o que precisa ser feito. E no caso desse bico aqui, antes de fazer qualquer lixamento, eu vou utilizar uma resina aqui em pasta, que vai ser a mistura de uma resina poliéster com aerosil, e não esqueçam de catalisar. E eu vou fazer uma pastinha e vou botar ali para dentro daquela laminação solta e deixar tudo bem fixado com fita crepe. Dessa forma eu vou recolar a laminação do bico. E logo após, a gente já deixa ali tudo bem certinho para poder fazer o próximo processo, que vai ser o lixamento e também refazer o formato do bico. Então bora fazer esse primeiro processo. Já coloquei a resina ali, fixei com fita crepe, vocês puderam ver que eu aperto bem e assim ó, nessa parte é muito importante que você coloque bastante resina ali nessa pasta. Resina líquida é muito difícil de deixar naquela zona e você não vai ter certeza que a resina se espalhou corretamente ali dentro. Então eu aconselho, mesmo sendo um pouco mais difícil em algumas regiões, você encontrar aí o aerosil, que é o pó que eu indico para misturar na resina e deixar ela mais espessa, você vai ter que tentar fazer esse processo, tá? Porque desse jeito vai ficar tudo bem colado e você não vai ter problemas novamente naquela zona. Então agora que eu já fiz esse processo, eu vou esperar tudo secar ali em torno de 6 horas, vou remover a fita e vou lixar certinho. E vamos ver se o formato do bico já vai ficar correto, que eu coloquei bastante resina naquela zona. Caso não fique, é só lixar, depois preparar uma nova pastinha e aí sim refazer o formato do bico até ele ficar do jeito que você quer. Então bora agora fazer esse processo de esperar secar, remover a fita e ver como ficou. Já removi a fita e o formato do bico ficou bem legal, não vou precisar colocar mais resina ali. E agora sim vou fazer um processo de lixa. Vou lixar bem em volta do bico, vou refazer a pontinha dele, que é a parte mais importante, e logo após já vou vir fazendo a colagem das fibras. E a fibra que eu vou utilizar aqui é um tecido 120 gramas, tá? Do tipo tela, que é um tecido que absorve resina bem mais fácil, e a resina que eu estou utilizando aqui é resina poliéster. E uma coisa que eu sempre vou lembrar todo mundo aqui, para fazer processos de conserto com resina poliéster, a resina poliéster tem que estar aditivada com a solução de parafina para ela se tornar lixável, senão a resina fica pegajosa. Muita gente já comentou aqui no canal falando que utiliza a resina pura e acaba lixando com várias lixas e consegue fazer o mesmo processo. Vou te dizer que é possível, mas você tem muito desperdício de material.
Com uma lixa 80, uma folha, para terem noção, se você utilizar uma resina pura, sem solução de parafina, e for fazer os processos, você vai utilizar uma folha inteira. E se vocês forem fazer o mesmo processo com a solução de parafina misturada na resina, vocês vão utilizar apenas um quadradinho, porque a resina vai lixar muito facilmente, vai gerar pó e tudo vai ficar muito mais fácil de ser feito. Então sempre utilizem soluções de parafina. Vou deixar aqui em cima no card um vídeo ensinando a fazer a solução. Façam isso que com certeza vai facilitar muitos processos de vocês. Então bora agora seguir o nosso vídeo e fazer o processo aqui de colagem e lixamento do nosso tecido. Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Então já se passaram aqui 6 horas após a colagem do tecido, ficou tudo bem certinho, cuidem sempre para não ficar bolha e já fiz o lixamento após essas 6 horas da secagem e agora eu vou aplicar o gloss final para deixar tudo bem certinho ali. Então bora fazer essa aplicação. O gloss final já foi aplicado e uma dica muito importante é tentar deixar tudo o mais liso possível. Quando for conserto em bico, que você tem que virar a prancha de ambos os lados, eu aconselho a você passar uma camada mais fina de um dos lados, depois vira a prancha, aplica a camada um pouco mais fina novamente e vê se já cobriu os poros do tecido. Se já tiver coberto, uma dica muito legal que eu faço às vezes aqui, quando é muita quantidade de resina e o bico é muito inclinado, eu aplico essa resina de ambos os lados e aí eu fico olhando se vai escorrer. Se começar a escorrer, eu viro a prancha ao contrário. E aí espero mais alguns segundos e fico na volta da prancha, porque a resina poliéster seca muito rápido. E aí, se eu ver que está escorrendo mais um pouco, eu viro para o outro lado. Dessa forma não vai ficar escorridos de resina ali na prancha, porque você vai conseguir controlar ali aquele escorrimento. Você ficar só virando de um lado para o outro 2 a 3 vezes, a resina já vai estar secando e uma hora vai parar de acontecer isso. E aí você consegue deixar tudo mais nivelado, facilitando o processo de lixa final. Dá trabalho sim, mas eu faço isso porque facilita muito mais e o meu acabamento fica muito mais legal no final. E também não aparece tecido na hora que eu faço o lixamento do gloss final, tá? Caso você vá fazer esse processo aqui com resina epóxi, aí não tem o que fazer. Tem que aplicar e se ficar escorrendo um pouco, deixa escorrer da parte de baixo para a parte de cima da prancha, porque daí vai ficar apenas uma gota lá na ponta do bico. Você lixa primeiro, cuida bem para não aparecer a fibra e já era. Dá para fazer da mesma forma, tá? Então agora bora esperar secar o nosso gloss final e fazer o lixamento final. Nosso gloss final já está seco, mais 6 horas se passaram e agora bora fazer o lixamento final da nossa prancha. Vou utilizar aqui uma lixa 150, é a lixa que eu sempre utilizo para fazer o nivelamento inicial do gloss. E depois utilizo uma lixa 320, caso a prancha seja fosca, como essa minha aqui. Se a prancha for uma prancha brilhosa, eu aconselho a nem começar com a lixa 150, porque a 150 causa alguns micro riscos. Então você pode utilizar uma lixa 220, depois passar para 320, 400, 600, 1200 e fazer um polimento com massa de polir à base d'água e a boina de lã, tá? No meu caso aqui a prancha é fosca e hoje muitas pranchas são foscas e isso facilita também bastante o nosso trabalho aqui de consertos em pranchas. Então eu vou fazer aqui o lixamento com a 150, depois eu utilizo a 320 d'água e aí sim utilizo a Scotch-Brite, que é aquela espuma abrasiva de acabamento fino que vai deixar a prancha fosca e não vai deixar o nosso reparo tão aparente assim. Então bora fazer esses processos e eu mostro como ficou o resultado final.
think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Então o nosso gloss final foi lixado, espero que vocês tenham gostado do resultado. E esse aqui é um vídeo que eu já ensinei várias vezes como fazer concerto em bico, mas cada vez é um bico diferente, cada vez é um tipo de concerto que acontece no bico. Então eu mostro aqui para vocês sempre, mesmo que seja o mesmo vídeo de concerto em bico, eu mostro como fazer diversos tipos de processos, diversos tipos de resina, para que vocês também consigam fazer. E se você não conhece meu e-book, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e lá eu te ensino a consertar pranchas de surf, te ensino tudo que é tipo de material que você precisa para entrar nesse mundo e todo o passo a passo para você também fazer concertos em pranchas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, que aqui no canal você vai ver muitos vídeos legais sobre concertos e também fabricação de pranchas de surf. Não esquece de deixar o like e ativa o sino de notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos por aqui. Tamo junto, aqui quem fala é Felipe e até a próxima.